Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular comum Educação Financeira, Fiscal e Empreendedora. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver qual é o tema da nossa aula. Aula de número 3, objeto de conhecimento, orçamento doméstico, pessoal ou familiar, despesas fixas, variáveis, eventuais e extraordinárias. Detalhamento, participação da família no orçamento. Então vamos dar início à nossa aula. E agora, investindo no conhecimento. A participação da família no orçamento doméstico é de extrema importância para a gente ter uma vida financeira, uma gestão financeira familiar saudável. Mas a gente tem que observar alguns itens. Por exemplo, o comportamento financeiro distinto entre os membros da família. Se os membros da família se comportam de maneira diferente, não vai ser possível ter uma gestão financeira saudável e benéfica para todos. O que mais que a gente precisa observar? Preferência por poupar ou consumir de imediato. Isso também tem a ver com o que cada um dentro da família pensa. Se alguns poupam e outros consomem de imediato, sendo que eles utilizam dos mesmos recursos, não vai ajudar a equilibrar essa vida financeira. O que mais que a gente tem? Controle dos gastos. Então, se essas duas atitudes acontecem, fica difícil manter o controle dos gastos, não é verdade? O que mais que a gente pode observar? A gente precisa manter a organização, a atenção e manter-se atualizado. Como assim? Manter atualizado sobre os temas, né? De nada adianta você ter o controle dos gastos se os membros da família não entenderem das finanças, não entender os termos, não estudar para onde que vai o dinheiro, como esse dinheiro vai ser gasto, como organizar esses gastos e também se eles não colaborarem. Tem que ser decisões tomadas em conjunto. Então vejam aqui comigo na cartela. Olha só, para investir aí nesse conhecimento, a gente precisa tomar decisões em conjunto, de forma que seja benéfica para todos os membros da família. E analisar cada compra a ser feita. Isso tem a ver com a importância. Quando você analisa, aqui ó, isso aqui é extremamente importante. Você tem que analisar se aquilo realmente vai ser preciso e se vai ser benéfico para todos da família. Então, a partir desses tópicos, a gente consegue começar a ter uma gestão financeira mais equilibrada, mais organizada. Agora, vejam aqui comigo. Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão. Você usa tudo o que você tem? Observe lá no seu quarto, no seu guarda-roupa ou na sua sala. Você usa cada coisa que você tem ali? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que tem algum item, alguma roupa, algum calçado, alguma coisa lá na sua cozinha, na sua sala que você não usa. E o que aconteceu? Por que foi comprado? Foi gasto dinheiro ali, não é verdade? E você usou? Você está usando? Não. Por isso que a gente precisa pensar bastante se a gente vai ter a necessidade de ter aquele objeto, se a gente vai usar ou se a gente vai usar só uma vez. Mas e aí? O que eu vou fazer com esse objeto que eu não uso lá em casa, com essa roupa, esse calçado, esse utensílio de cozinha? Você pode vender, você pode alugar. Então isso aí já vai ser benéfico para você. O importante é você não deixar lá parado. E a gente trouxe aqui algumas perguntas para a gente refletir. Vamos ver. Como você acha que as pessoas, famílias, ficam endividadas? Então, eu acabei de dar uma dica, né? A gente acaba comprando coisas que nem precisa. Então, esse é um dos itens que fazem as famílias ficarem endividadas. Segunda pergunta para a gente refletir. Quais produtos você considera ser de primeira necessidade? Você está priorizando esses produtos? Ou você está comprando produtos que não são assim de tanta necessidade? Outra pergunta. O que são as despesas fixas? A gente vai ver daqui a pouquinho aí quais são essas despesas,
Mas você sabe na sua casa quais são as despesas fixas que você precisa pagar ali todos os meses? E por último, o que são produtos supérfluos? Então fica aí essas 4 perguntas para a gente refletir e entender e analisar se a gente está fazendo um bom uso do nosso dinheiro, se a gente está gastando com o que realmente deve e com o que realmente precisa. Então agora, continuando na nossa aula, a gente vai falar sobre orçamento doméstico. O orçamento doméstico é aquele que você vai fazer ali junto com a sua família. Ou caso você more sozinho, você também pode fazer, não tem problema. Primeiro, você deve reunir todas as despesas, tanto as fixas quanto as variáveis. E quais são essas despesas fixas e variáveis? A gente tem aqui uma despesa fixa, que é a conta de água. Você provavelmente paga a conta de água todo mês. Então, você deve priorizar essa conta de água e também a conta de energia. Por que que a gente vai priorizar essa conta? Porque a gente vai precisar pagar ela todos os meses. E se a gente não pagar, o que que vai acontecer? Você vai ficar com uma dívida acumulada. E isso não é bom para a sua vida financeira. Compras do mês. Aqui a gente pode citar as compras do supermercado, alimentação e também produtos de limpeza. O gás também é essencial, não é? Para a gente poder cozinhar. Também é uma despesa fixa e dependendo da sua situação, vai ser o aluguel que você paga na sua moradia ou a parcela do financiamento da sua casa ou do seu carro também, é uma coisa que você vai ter que pagar ali todo mês. Então, todas essas aqui são despesas fixas. E o seu transporte? O seu transporte também vem ser uma despesa que você utiliza todos os meses, não é verdade? Independente se você se locomove todos os dias ou não, alguma vez no mês você vai se locomover, não é verdade? Então, você precisa anotar tudo o que você gasta, seja a conta de energia, a conta de água, por quê? Esses valores, eles variam, né, dependendo do seu consumo. Então, se estiver muito alto, você já pode reduzir esse consumo, tanto de água quanto de energia. As compras do supermercado, você também tem que analisar ali que você vai comprar primeiro, dar importância para os itens lá de primeira necessidade, o que você realmente precisa consumir. E o transporte, como eu falei, né, mesmo que você não utilize transporte todos os dias, você precisa colocar essa conta, porque algum dia você vai utilizar, seja de ônibus, de carro, de barco, seja de moto, se você paga aplicativo ou se você tem o seu transporte próprio. Quais são os gastos que você tem? Você tem gasto com combustível? Você tem gasto com manutenção? Tudo isso você deve anotar e você vai ter esse controle de quanto você gasta por mês. E também, se você tiver carro próprio, né, e ainda estiver pagando as parcelas, elas também vão entrar nessas despesas. Vamos ver mais algumas aqui. Mensalidade da escola, se você paga escola ou algum curso, também você tem que anotar. TV por assinatura ou streaming. Aqui também a gente levanta um ponto importante. Se você assina TV por assinatura ou streaming, se você paga ali todos os meses um ou mais, você precisa fazer essa análise também. Eu realmente preciso assinar 3 ou 4 streams? Eu preciso assinar a TV? Eu vou assistir todos esses canais? Eu vou precisar de tudo isso? O que eu aconselho? Assine só um, se você acha essencial. Se não for, corte essa despesa. Você pode usar esse dinheiro para outra coisa, para atender outra necessidade ou para investir para o seu futuro. Então, pensem nisso também. Vamos ver mais alguns itens aqui. Celular, você precisa analisar também e anotar as despesas que você tem com o celular, se você paga um valor mensal, se você paga a recarga desse aparelho.
Academia. Se você paga academia, você anota esse gasto também. A internet que você usa. Cartão de crédito, que é um outro item que a gente tem que ter muito cuidado. A gente vai falar mais para frente só desse cartão de crédito. Então, observe. Aqui a gente tem essas despesas. Algumas são fixas, algumas são variáveis. E a gente precisa ter esse cuidado com os gastos, né? Além de anotar tudo que a gente gasta com todas essas despesas, a gente precisa refletir também se a gente precisa de tudo isso. Qual é a outra questão que a gente tem? Você precisa fazer academia? Você consegue fazer o seu exercício em casa? Então você tem que levar isso em consideração também, caso esteja faltando dinheiro no seu orçamento. Porque o que vai acontecer? Se você não tem dinheiro suficiente para pagar todas essas despesas, você vai ficar endividado. E aí você vai precisar cada vez mais de dinheiro e não vai conseguir se planejar para poder investir e ter uma vida financeira saudável, não é verdade? Então, com relação ali, um dos primeiros itens que a gente falou foi supermercado. Então, você não deve anotar apenas as compras no supermercado com alimentação. Você tem que anotar se você come no restaurante, você tem que anotar o lanche que você compra lá diariamente, você tem que anotar o chocolate que você compra ali esporadicamente, o bombom, qualquer coisa vai entrar nessa conta. O refrigerante, o suco que você compra ali, foi R$1, foi R$2, mas você está gastando também. E às vezes, por você não fazer essa conta, não anotar esse gasto, você acha que vai ficar sobrando dinheiro, mas não, aquele dinheiro ali, ele foi gasto por uma despesa que você não anotou. Então, a gente precisa juntar, né, todas essas informações, fazer esse cálculo a respeito dessas dívidas. Geralmente, você vai usar uma planilha, mas não necessariamente você precisa usar uma planilha. Você pode usar um documento mesmo no computador, ou um bloco de notas no seu celular, ou anotar mesmo em um caderninho. Você faz da maneira que você achar melhor. O importante é você anotar, criar esse hábito, anotar todas as suas despesas e ver se ela condiz com o orçamento da família, se ela condiz com o dinheiro que chega para vocês todos os meses. Se não, é preciso reorganizar todas essas despesas, todas essas dívidas e o dinheiro que você recebe para poder se encaixar e não gastar mais do que você ganha. E ter muito cuidado, principalmente com parcelas e com o cartão de crédito. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vejam algumas dicas que a gente tem aqui na nossa cartela. Saiba quanto você pode gastar. Então, anotar esses gastos ajuda você a saber quanto que você vai poder gastar. No final dessa aula, a gente vai orientar como que você vai gastar cada parte do dinheiro que você recebe. Então, saber quanto você pode gastar é importante. Não adianta você pegar o seu dinheiro e sair gastando até acabar. E o primeiro passo a gente já falou, anotar todas as despesas, anote tudo o que você gasta, pagar as contas em dia ou antecipar o pagamento. Por que a gente colocou aqui pagar as contas em dia ou antecipar o pagamento? Em alguns casos, quando você antecipa o pagamento, dependendo da conta, o banco ou o local lá para quem você paga, ele pode te dar alguma bonificação, ele pode te dar algum desconto. Por exemplo, a sua conta lá de uma compra deu R$100, mas aí para quem você está devendo informa que se você pagar adiantado, você ganha 5% de desconto, ou seja, ao invés de pagar R$100, você vai pagar R$95. O que você vai fazer com esses R$5 que sobrou? Você vai sair e gastar? Não, você vai planejar, não é? Você vai usar aquele dinheiro para ajudar a pagar as outras contas ou então juntar para investir, para guardar para o seu futuro. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Cuidado com juros e multas. Então, isso vem a ser o inverso aqui desse primeiro item. Que quando você paga suas contas em dia ou antecipado, você não paga juros nem multas. Mas,
Quando você atrasa uma conta, aí vem aqueles juros ou multas que você tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, numa conta de energia, por exemplo, os juros eles estão correndo ao dia, ou seja, cada dia que você atrasa aquela conta, você vai pagar a mais. E vale a pena você fazer isso? Não. Por quê? Porque se uma conta de energia, por exemplo, deu R$200, no outro dia, se você deixar de pagar no dia do vencimento e pagar no outro dia, você vai pagar mais do que R$200. Então, é justo você pagar mais do que você consumiu? Não é verdade? Então, o que a gente precisa? A gente precisa se organizar. E aí entra o nosso próximo tópico, que é qual? Vamos ver aí. Tenha disciplina. Então, tenha disciplina. Verifique aqui o vencimento de cada conta. Geralmente as contas elas vencem no início do mês. Então, se você tiver disciplina, se você anotar tudo que você tem que pagar, tudo que você gasta, você vai conseguir equilibrar sua vida financeira e assim você consegue se organizar para poupar ou investir. Então vejam, poupar é diferente de investir, mas você pode investir poupando, porque muita gente tem essa dificuldade em entender sobre poupar dinheiro. Quando você poupa dinheiro, você precisa ter um objetivo. Você não pode poupar o dinheiro só por guardar. Tem muita gente que faz isso. Então, tenha muito cuidado. Quando você for poupar dinheiro, tenha um objetivo. É claro que a gente sabe que a gente vai precisar do dinheiro no futuro. Mas se você tiver esse dinheiro orientado para o que você vai usar, vai ser melhor. E a gente tem aqui a nossa reserva de emergência. O que significa? Reserva de emergência é um termo que a gente usa para você usar quando for preciso, quando você tiver uma emergência. Como assim, professora? Eu imagino que você ganhe um valor por mês, que é mais ou menos o mesmo valor ao longo do ano. Então, o que acontece? O valor da sua reserva de emergência, ela deve ser 6 vezes o valor que você ganha. Por exemplo, se você tem um salário de R$1.000, 6 vezes 1.000 é R$6.000. Você deveria ter uma reserva de R$6.000, que seria 6 vezes o seu custo de vida durante um mês. Então, por que a gente orienta que você faça essa reserva de emergência? Para que você sobreviva por 6 meses com esse dinheiro, com essa reserva em caso de uma emergência. E quais são essas emergências? Vamos ver aqui na lista. Pode ser conserto na casa ou no carro, que geralmente é muito caro. Então, o que você vai fazer quando aparecer esse tipo de emergência? Você vai pedir dinheiro emprestado? Você vai usar um dinheiro que não tem? Não. Se você tiver a sua reserva de emergência, você pega esse dinheiro que está lá reservado justamente para esse caso, para essa emergência. Outra situação que pode acontecer são problemas de saúde. Se você precisa fazer uma cirurgia e não tem plano de saúde, você ou alguém da sua família precisa de um medicamento que é muito caro. Então, a reserva de emergência, ela ajuda nesse sentido. O que mais? Perder o emprego. É por isso que a gente faz essa conta. 6 vezes o seu custo de vida. Porque se você perder o emprego, você não sabe quando você vai conseguir outro. Então, é importante que você tenha pelo menos 6 meses como sobreviver estando desempregado, até você encontrar o outro emprego. Eu sei que não é fácil a gente pegar e juntar 6 vezes o valor do nosso salário, mas indo devagar, juntando de pouquinho, a gente consegue. E como que a gente pode conseguir isso também? Fazendo renda extra, exatamente. Então, se você fez lá a conta das suas despesas e o seu salário não dá para pagar tudo aquilo, ou não dá para você guardar para fazer a sua reserva de emergência, você pode fazer uma renda extra, você pode fazer um serviço extra, você pode trabalhar para alguém da sua vizinhança, você pode conseguir um trabalho temporário, você pode trabalhar aos finais de semana, você pode fazer o quê? Você pode vender aqueles itens que você tem lá em casa, que você não usa, porque com certeza alguém vai precisar
daquele item que está parado aí na sua casa. Então, existem vários tipos de renda extra que você pode fazer. Se você sabe fazer doce, salgado, você pode vender na escola, você pode vender no seu trabalho também, ou na frente de algum estabelecimento. Você pode ter várias ideias também. Então, a renda extra, ela entra aí, se você não conseguir pagar as suas contas, ou então, se você precisa de mais dinheiro para poder se planejar, para ter a sua reserva de emergência, ou mesmo para você também investir. Agora, vejam aqui com a gente mais algumas dicas para ter uma educação financeira de qualidade. Redução de gastos. Então, a gente viu lá que a gente tem várias despesas fixas e variáveis. E se a gente não tem o suficiente para pagar tudo isso, a gente pode ter essa alternativa aqui, que é a redução de gastos, como abrir mão de algumas comodidades. E um exemplo lá que eu falei foi reduzir a assinatura de TV ou de streaming, que não é extremamente necessário. Existe programação gratuita na TV e você não necessariamente vai precisar de um streaming. Principalmente se você trabalha ou estuda durante o dia todo, não é? Então você fica o dia inteiro sem nem precisar desses aplicativos. E principalmente organização e disciplina. Eu sei que é difícil, mas você pode tentar. Não é fácil, não é de imediato que a gente consegue ter organização e disciplina. Na verdade, é bem trabalhoso. Você tem que começar devagar. Às vezes você vai gastar mais do que ganha, acontece, é normal, mas você não pode deixar isso se tornar um hábito. Pelo contrário, você tem que trabalhar, você tem que se organizar para que isso não aconteça. Muitas vezes a gente não consegue investir tudo aquilo que a gente tem em mente, ou não consegue guardar. Se você ainda não sabe investir, você não consegue guardar tudo que planejou. É normal isso acontecer, mas o que você tem que fazer? Tem que continuar tentando. Se você, por exemplo, pensou em guardar R$100 nesse mês e não conseguiu, mas conseguiu guardar 50, não tem problema. Você guarda esses 50 e no próximo mês você tenta guardar os R$100. No outro mês você tenta compensar e guardar 150, por exemplo, e assim por diante. A gente tem aqui o resultado de uma pesquisa que mostrou como que os brasileiros conseguiram economizar. Vamos ver o que a gente tem nesse resultado. Então, olhem só, uma pesquisa mostrou que 32% dos brasileiros conseguiram economizar em 2022. E como que essas pessoas economizaram? De 2021 para 2022, olha só. Diminuiu os gastos ou deixou de sair. Então, olha só, sair à noite, ou para restaurante, ou para shopping, ou para passear, acaba reduzindo os gastos de vocês também, se for necessário. Evitar compras desnecessárias, ou seja, coisas que você não vai usar, ou coisas que não são tão importantes e urgentes para você. Controle de despesa, guardar uma parte do salário todo mês, trabalhar mais, que é aí que vem a nossa renda extra, pesquisar preços para comprar coisas mais baratas. E olha só que legal, mas foi uma menor porcentagem, mas o importante é que está acontecendo. Não fazer dívidas. Eu sei que é muito difícil a gente não fazer dívidas, a gente tem aí contas para pagar, a gente precisa de vestuário, de calçados, mas aí a gente precisa também ter esse controle. Por exemplo, você precisa comprar roupas e calçados todos os meses? Não, na verdade, mas tem gente que compra todos os meses e não é preciso. Você precisa se organizar. Então, você tem que fazer projeções para o seu orçamento. Então, vem aqui essa pergunta que é mais uma reflexão. Estamos tendo mais gastos ou mais ganhos? Outra pergunta.
para onde esse dinheiro está indo? Então, essas são perguntas fundamentais a se fazer. Então, você tem sim que analisar todos os gastos que você faz, mesmo que sejam gastos essenciais, ok? Lembram que eu falei que a gente vai mostrar aqui como organizar o salário que você ganha? É o que a gente vai ver agora, que é a famosa fórmula do 70-30, que é você usar 70% do que você ganha para hoje, você vai destinar para o presente, e 30% você vai destinar para o futuro, para o amanhã. Como é que a gente faz essa divisão? 55% com gastos essenciais, que são aluguel ou a prestação da sua casa, o celular, que hoje sim é essencial, né, para a gente, internet, mas desde que esteja dentro do seu orçamento. Com a alimentação, que também é essencial, mas tendo o cuidado de consumir só o que é mais necessário, não pedir tanto comida por aplicativo, procurar cozinhar, se isso for sair mais barato para você, gastos com transporte e com saúde. Isso inclui plano de saúde, se você tiver, e medicamentos. Então, a ideia é que você gaste 55% do seu salário com esses gastos essenciais, que envolvem moradia, alimentação, saúde e locomoção. 5% você vai destinar para a sua educação complementar, porque você vai precisar continuar estudando e se informando, com cursos, com atualizações e com livros. Não necessariamente você vai ter que comprar livros e comprar cursos todos os meses, até porque hoje na internet a gente tem aí uma gama de sites que oferecem cursos de qualidade para você fazer gratuitamente, assim como livros também, livros em PDF que você pode ler, tem um monte de livro disponível aí, então, sobre todos os assuntos, né? Sobre educação financeira, sobre investimentos, sobre qualquer outro assunto que você tenha interesse para se atualizar e até mesmo leitura de lazer também. Por que não? Não é? Você também deve continuar praticando a leitura e o aprendizado. Então, esses 5%, se você não precisar necessariamente gastar com cursos ou com livros, você pode incluir ali uma parte nos seus gastos essenciais ou então para o seu futuro. Continuando aqui, 10% a gente tem que gastar com ou pagar dívidas. Então, aqui vai depender da sua situação. Se você tem dívidas, você vai usar 10% do que você ganha para pagar essas dívidas. Como assim? Você vai negociar essas dívidas. Você vai negociar, seja a dívida do cartão de crédito, seja qualquer uma outra dívida que você tenha, principalmente se ela estiver em atraso ou colocando em risco o seu nome. Caso você não tenha dívida, você já ganha uma estrelinha e você pode usar esses 10% para lazer. Então, você só vai priorizar o lazer depois que você quitar as dívidas. Ah, professora, quer dizer que eu não vou ter lazer? Não, não necessariamente. Vai depender do que você vai priorizar. Se você estiver devendo muito, você gasta bem menos com lazer, tudo bem? O importante é você quitar as suas dívidas para que você possa investir cada vez mais e garantir o seu futuro. E vamos ver qual é o nosso último item. 30% para investir. Planos para daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, ou seja, para a sua vida futura e também da sua família, na verdade. Eu sei que essa porcentagem ela é muito grande. Professora, eu não consigo pegar 30% do meu salário para investir. Então comece com pouco. Invista, pegue 10% do seu salário para investir. Pegue 5% se for possível. A gente viu aqui que com R$35 a gente já consegue investir. Então, se você pegar R$35 ou 50 ou 100 para investir todos os meses, já está valendo. Mas sempre procure
investir cada vez mais, porque isso vai ser muito melhor para você e para a sua vida financeira, assim como da sua família também. E assim a gente encerra essa nossa aula.